Olá, saúdo o Dr. Vitor Hugo, saúdo o Ney, saúdo o Santos, saúdo você, caro telespectador que nos assiste aqui semanalmente através da CWB TV, canal 5 da NET. Hoje nós voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratar um pouquinho de um tema bastante relevante para todos nós, que é a desistência na compra de imóvel e o pagamento da comissão de corretagem. Quem de vocês que está aí nunca passou ou nunca enfrentou algum problema relacionado ao pagamento da comissão de corretagem, não é mesmo? Normalmente se não passou, ouviu falar de alguém que passou, né? O colega advogado que também milita na área provavelmente também já tenha se deparado com inúmeros casos, seja defendendo o corretor de imóveis, seja defendendo aí o adquirente ou aquele que vendeu o imóvel, enfim, independentemente do lado que estiver, vai saber da complexidade do assunto e até mesmo da polêmica que gera. Porque normalmente o que se tem em mente é que o corretor de imóveis teria o direito à percepção da corretagem apenas se efetivamente levasse a cabo ou a efeito aquela celebração daquele negócio, ou seja, com o registro imobiliário ali sendo realizado também, enfim, com a averbação na matrícula, né, fazer constar ali devidamente esse ato, esse negócio jurídico na matrícula do imóvel, né, constituindo assim uma nova cadeia imobiliária. No entanto, na prática, inclusive não somente na prática, mas a nossa jurisprudência, também a nossa legislação vai de acordo ou se constrói no sentido de que, uma vez obtido o resultado útil nessa aproximação, haveria sim o dever de pagar este corretor pelo serviço que fora prestado. Mas claro que nós temos que fazer aqui inúmeras considerações, algumas ponderações, inclusive, que são importantes até para que nós saibamos como pontuar e como analisar os casos concretos. Basicamente, vale trazer aqui para nós, inclusive para você que está nos assistindo, que nós temos uma lei de regência, que é inclusive a 6.530 de 78, que trata, disciplina a profissão do corretor. Ela vai dizer exatamente ali qual a função do corretor, né? Que na verdade compete a ele então esse exercício de venda, de compra, inclusive até podendo opinar quanto à comercialização desse imóvel. Não obstante a lei de regência da categoria, da profissão, temos também o Código Civil, que tem institutos específicos também disciplinando a situação, né, a compra e venda, enfim, a corretagem propriamente dita, que são ali para nós mais importantes até para essa nossa conversa, os artigos 724, 725 e também o 723, porque eles nos falam muito a respeito de como se dará então essa celebração desse negócio jurídico, esse dever, essa obrigação de pagamento ou não. Né? Quando a gente fala do artigo 724, ele logo nos diz que, então, havendo, né, se não houver a fixação na lei da comissão de corretagem, será, ou então não for ajustada entre as partes, o juiz poderá fixar ali pelos usos locais. Então, neste caso, assegura a esse corretor que ele deverá ter o direito de receber a despeito de não constar em contrato ou se a legislação eventualmente se abstiver de falar. Não obstante isso, o artigo 725 também diz ali que ela será devida, essa remuneração, se houver aí o alcance do resultado útil, né? Então, assim, o resultado útil que seria, né? Aquilo que se efetive, o que se espere obter com aquela contratação. Ela não fala especificamente em resultado útil, mas fala em resultado previsto no contrato. A jurisprudência vai muito nessa linha de resultado útil e até mesmo os contratos celebrados entre as partes que contratam esse negócio. Então, quando a gente analisar essa especificidade, ou quem milita na área, ou quem é interessado no assunto,
vai poder verificar, então, ali olhar para o contrato e ver exatamente o que disciplina aquele contrato. Isso no que se inclui tanto a obrigação desse corretor nessa negociação, quanto também os valores a que ele estará, no caso, aí obrigado a pagar, né? Aquele que contratou o corretor. Então, isso é muito importante sempre que seja verificado. Claro que pode ocorrer uma desistência também, você pode me perguntar, tá? E no caso de desistência, esse corretor também faria jus à percepção dos honorários de corretagem? Sim, se houver desistência, mas essa desistência tem que ser alheia à vontade ou ao trabalho executado por esse corretor, porque uma vez que essa desistência se dê por uma diligência ou por um ato do corretor, uma falha na prestação desse serviço, aí, conforme inclusive dispõe o artigo 723, eu posso sim me insurgir quanto à obrigação de pagar esses honorários de corretagem, porque por obviedade, numa situação como essas, eu somente não vou levar a efeito o negócio jurídico em razão de uma omissão, de um vício que era provavelmente de conhecimento desse corretor, mas não fora efetivamente informado as partes contratantes desse negócio, o que leva a crer que esse corretor então agiu de uma maneira negligente e que não lhe dá o direito, portanto, a perceber o valor da sua remuneração. Mas, claro, são situações específicas que devem ser verificadas caso a caso. A jurisprudência do STJ, ela está pacificada no sentido de que, uma vez obtido ali esse resultado em consonância com o que as partes pactuaram, então seria devida aí esta comissão, a fim de que o corretor não fique à mercê da própria sorte, né? Mas claro que nestas questões é sempre importante verificar o contrato, o que fora efetivamente pactuado entre as partes, para que se saiba quais são os limites da atuação deste corretor, a fim de que no momento da dúvida ou no momento que o problema venha a surgir, nós saibamos efetivamente como nos colocarmos diante de uma situação que vier a se apresentar, seja ela em prejuízo aí do pagamento do corretor ou demandando a necessidade deste pagamento. Então, assim, olhem também muito para a jurisprudência, especialmente do nosso Tribunal Superior aí, o STJ, que diz justamente nesse sentido, de que a comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida ou se mostra devida a partir do momento que ocorrer a aproximação das partes pelo corretor efetivamente no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio. Então, se ocorrer essa situação na prática, né, houver aí essa demonstração de que houve aproximação efetiva, né, e que foi derivada do consenso das partes quanto a esses elementos essenciais do negócio, haverá sim a obrigação pelo pagamento, com a exceção que eu mencionei a vocês do artigo 723, que é bastante claro nesse sentido de dizer que o corretor não teria direito caso haja aí uma falha durante a sua prestação de serviço que impeça a perfectibilização desse negócio jurídico. Ok, pessoal? Então, considerando que era essa a situação, esse o assunto que eu tinha para tratar com vocês no dia de hoje, me despeço, agradeço mais uma vez pela audiência e espero estar com vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, da coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico.